Bom, pessoal, fazer aqui um pequeno teste com vocês, explicar um pouquinho sobre as características musculares do músculo cardíaco, né? O que que faz ele ser um músculo? Essas características morfofuncionais, digamos assim. Então, a gente tem aqui a estrutura básica de uma célula cardíaca, né? Bem aqui a gente tem uma, um corte histológico, digamos assim. Aí a gente pode ver, ó, o núcleo, bem aqui. Estruturas chamadas de discos intercalados, alguns autores também chamam de discos intercalares, e aqui é uma célula muscular cardíaca básica. Também a gente pode observar que a estrutura molecular que compõe esses discos intercalados são as chamadas junções gap. Nos próximos slides eu mostro direitinho o que são elas. Também a gente pode observar, unindo duas células cardíacas, existem os desmossomos, né, que são estruturas que fazem essa função de aderência entre uma célula cardíaca e outra. Né? Então, aqui é a célula cardíaca básica com essas estruturas primárias que eu acabei de citar. Indo mais para cá para baixo, né, ó, novamente o núcleo, a gente pode observar o sarcolema foi retirado. Sarcolema é o nome que se dá à membrana muscular, né? Que também podemos observar mitocôndrias, sendo que mitocôndrias são extremamente importantes para músculo devido à sua capacidade de gerar energia. Essas estruturas aqui, ó, são chamados túbulos T, e essas estruturas aqui em azul, né, são os retículos sarcoplasmáticos, ou retículo sarcoplasmático, que é o retículo endoplasmático liso modificado dessas células musculares lisas, esqueléticas e estriadas cardíacas. Né? São estruturas que estão nesses tipos de músculos. E isso daqui é o sarcômero, que é a unidade funcional do músculo, né? Dos músculos estriados de uma maneira geral. Aqui a gente pode observar também, ó, os três tipos diferentes de músculos. Aqui em cima a gente tem um músculo cardíaco, no meio um músculo liso, e esse maior aqui é um músculo estriado esquelético. Então, o músculo cardíaco ele é o menor, né, se a gente fosse comparar o comprimento das fibras musculares. E, como eu havia falado anteriormente, eles se comunicam, né, eles são interligados, ó, com uma outra célula através dessas junções comunicantes que formam os discos intercalados, que nada mais são do que sinapses elétricas. Né? Então, falando mais um pouquinho aqui dos discos intercalados, ó, a gente tem essa estrutura aqui que eu havia citado no primeiro slide. Ó, essa estrutura aqui, basicamente, une uma célula cardíaca a outra. Ó, os desmossomos aqui novamente. Ó, e elas são canais, são compostas por canais. Cada célula cardíaca tem esses canais. Ó. A célula A, digamos assim, e a célula B. São canais que interligam uma célula a outra. Ó, aqui nessa figura a gente pode ver um pouco melhor. Olha aqui, ó. São canais. Então, a célula A tem um canal e a célula B tem outro canal. O nome desse canal a gente chama de conexina. Então, o nome desse canal é uma conexina. Né? A junção disso a gente chama de conexon. O conexon é a unidade, né, morfológica da junção gap ou da junção comunicante, que são sinônimos. E indo mais à frente, a gente tem aqui os túbulos T e o retículo sarcoplasmático que eu já havia falado. Né? Só falar mais uma vez, porque tem muita gente que confunde. Então, o túbulo T ele é uma invaginação da membrana sarcolêmica. O sarcolema vem, ó, vem, e aí ele se invagina, ou seja, ele se projeta para dentro da miofibrila, ó, e aí ele vai entrando,
e até chegar no outro lado do outro sarcolema, atravessando a fibra muscular todinha. E quando ele desce, ou seja, quando ele invagina esse túbulo T, ele passa tocando aqui, ó, as cisternas do retículo sarcoplasmático. Então esse verdinho é o retículo sarcoplasmático, que é uma organela que armazena cálcio. Então o potencial de ação ele vem e desce aqui. Quando ele desce nos túbulos T, ele sai ativando a liberação do cálcio dessas cisternas. Vou falar disso um pouquinho mais detalhado mais na frente. Mas basicamente é isso. Era só para vocês verem essa morfologia aí dos túbulos T e do retículo sarcoplasmático. Então aqui a gente tem uma animaçãozinha que mostra também um pouco melhor, sendo que aí é um músculo esquelético que está mostrado aí, porém dá para inferir muita coisa aí da relação da estrutura do músculo cardíaco. Isso aqui seria a pele do músculo que recobriria, né, o músculo. Então você só para mostrar, ó, os buraquinhos, né? Aí esses buraquinhos são os túbulos T. Então, os túbulos T do músculo, a pele que eu me referi é o sarcolema, a membrana, né? Aí você tirou o sarcolema e você pode observar os túbulos T e os retículos sarcoplasmáticos, né? As cisternas dos retículos sarcoplasmáticos. Então, era basicamente isso, só para vocês verem que o retículo ele fica recobrindo as miofibrilas, onde contém a actina e miosina. Ó, túbulo T aí, ó, ele é bem conectado com as cisternas do retículo, ó, como você pode observar. Outra estrutura muito importante para o músculo cardíaco, para os músculos em geral, tanto o liso quanto o esquelético também, é o chamado receptor de rianodina. Né? E outra estrutura também são os receptores de DHP. Receptor de DHP, eles são chamados, são assim devido à sua ligação com umas substâncias chamadas de hidropiridinas. Essas dihidropiridinas são bloqueadores desses canais, que são canais de cálcio. Então, os receptores DHP, ó, eles são canais de cálcio do tipo L. Eles estão tanto no músculo cardíaco quanto no músculo liso. Mas o que nos interessa aqui é o músculo esquelético. Outras estruturas que a gente vai encontrar nessas figuras é ó, receptor de rianodina tipo 1, receptor de rianodina tipo 2, a CASC, que é a calcequestrina, GN, JN, que é a junctina, TR, que é a triadina, e outras aqui. A calcequestrina, como o nome já denota um pouco, tem função de se ligar ao cálcio, de absorver o cálcio, e para que ele possa então se acumular, né, no retículo sem aumentar tanto a osmolaridade deste. A junctina e a triadina, elas dão um arcabouço estrutural para o receptor de rianodina. Né? Então, ó, aqui é o músculo estriado esquelético. É a estrutura do músculo estriado esquelético. Você tem tipo uma tétrade de receptor DHP. Novamente, receptor DHP são canais de cálcio, são os receptores de hidropiridina. A isoforma do receptor de rianodina do coração é diferente da isoforma do receptor de rianodina do músculo esquelético. Como vocês podem ver, ó, do músculo esquelético aqui, a isoforma predominante é a do receptor de rianodina tipo 1. E ele se comunica fisicamente com o receptor de DHP. Ó, como você pode ver, ó, eles são conectados fisicamente. Fisicamente eles interagem. Né? Ó, aqui são aquelas outras proteínas que eu falei. Ó, a calcequestrina absorvendo o cálcio aqui que eu havia falado. E a junctina e a triadina fazendo com que o receptor de rianodina fique inserido num contexto de função dele. Indo para o músculo estriado esquelético, ó, a gente tem o receptor de rianodina tipo 2. Né? Então, a isoforma encontrada no coração do receptor de rianodina é a tipo 2. Olha, o receptor DHP, canal de cálcio do tipo L. Também uma isoforma diferente, mas né, não vamos entrar nesse detalhe. Aí, quando o potencial de ação vem, o cálcio entra por esse receptor, que é um canal de cálcio,
e se liga ao receptor de rianodina, que também é um canal de cálcio. Então, o receptor de rianodina é um canal de cálcio e o receptor DHP é um canal de cálcio. Então, é um mecanismo muito dependente de cálcio. O cálcio entra através do receptor DHP, se liga ao receptor de rianodina e o receptor de rianodina, agora aberto, faz com que o cálcio do retículo saia novamente para o citoplasma. Então, a gente diz que é uma liberação de cálcio induzida por cálcio via receptor de rianodina tipo 2. Indo aqui na parte mais morfológica, a gente tem as proteínas musculares, que são praticamente idênticas às proteínas do músculo estriado esquelético. A gente tem a actina G, né, que é a actina globular. Elas se juntam como se fossem contas num colar e formam a actina F, que é essa daqui, que é a actina fibrilar. Não, ela se espiraliza, né, como duas contas e formam uma hélice, uma cadeia dupla. Essa é a actina F. Isso tudo aqui é chamado de filamento fino. Essa estrutura toda aqui, né, que você tem a troponina e a tropomiosina, que são proteínas regulatórias que fazem parte do filamento fino. Então, melhor mostrando aqui, ó, o filamento fino, a gente tem a tropomiosina. A tropomiosina é essa daqui, ó. Essa proteína menorzinha, fibrilar também, ela recobre, como dá para ver, ó, ela recobre os sítios ativos, ó, da actina, ó, aqui, ó. A actina tem sítios ativos de interação com a miosina. E a tropomiosina, ela fica cobrindo esses locais de interação. A troponina fica aqui. A troponina é um trímero, ou seja, é uma proteína composta por 3 subunidades. Subunidade C, subunidade I, subunidade T, onde a I se liga à actina, a T se liga à tropomiosina e a C se liga aos íons cálcio. Então, quando o cálcio chega e se liga à subunidade C da troponina, ela desloca a tropomiosina e esta não recobre mais ou descobre os sítios ativos da actina que interage com a miosina, e aí a contração pode acontecer. Continuando, aqui é aquilo que eu acabei de falar. Ó, aqui é uma representação, ó, de um meio com cálcio e de um meio sem cálcio e de um meio com cálcio. No meio sem cálcio, você observa que a tropomiosina está aqui, ó, e ela está bloqueando esses sítios ativos que eu falei. Com cálcio, ó, ela é deslocada e os sítios ativos aqui, ó, eles ficam descobertos e prontos para interagirem com a miosina. Indo para o filamento grosso é composto basicamente por miosina. Então tá aqui, a miosina tem essa estrutura, ó, tem a cadeia pesada, né? Aqui são as caudas da cadeia pesada, ó. E tem essas menorzinhas aqui que são as cadeias leves, né? É nessas cadeias leves que a gente tem o sítio de ligação do ATP com a atividade ATPásica, né? A atividade de quebrar esse ATP. Dando seguimento, a gente tem aqui, ó, isso aqui é o sarcômero, né? O sarcômero, como eu havia falado, ele é composto das proteínas musculares, como o filamento fino. O filamento fino tem a tropomiosina, que não está sendo mostrada aqui, e a troponina, que também não está sendo mostrada aqui. Esse esquema é mais para mostrar o papel das proteínas acessórias. Quem são as proteínas acessórias? Tem essa azulzinha aqui, ó, que está no meio das actinas. Vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Pronto, ó. Essa azulzinha aqui, ó, essa proteína azulzinha que a actina está se espiralizando sobre ela, ela é chamada de nebulina, né? E ela dá um arcabouço estrutural para que a actina seja inserida, se enovele, né? Sobre ela. Essa outra proteína aqui, ó, verdinha, ela é a maior proteína do corpo humano. Ela é chamada de titina, né? Ela, ó, proporciona uma estabilidade para que a miosina possa
se interagir com a actina e não desarranjar a estrutura do sarcômero. Então, ó, ela vem da linha M, que é essa linha aqui, até a linha Z aqui, ó, né? E ela, ó, atravessa todo o sarcômero, dando um arcabouço também elástico para que o sarcômero possa se encurtar sem grandes problemas. O mecanismo de excitação e contração do músculo é chamado de acoplamento, excitação, contração. Por quê? Porque esse mecanismo ele consiste num fenômeno elétrico resultando num fenômeno mecânico. Então, ele é chamado de acoplamento, excitação, contração. O potencial de ação, ele chega, ó, vem aqui, aí vai atravessando e vai abrindo os canais de cálcio. Isso daqui, ó, é uma estrutura de túbulo T. Ó, isso aqui é um túbulo T. Então, quando o potencial de ação vem descendo no túbulo T, ó, ele vai abrindo esses canais de cálcio, os receptores DHP, que eu já citei, e o cálcio entra, ó, através desse receptor e vai para o receptor de rianodina tipo 2. E o cálcio, ao se ligar no receptor de rianodina, ele abre e aí mais cálcio sai. E aí eu tenho uma liberação de cálcio induzida por cálcio. Então eu tenho esse fenômeno. E esse cálcio aqui vai desencadear o processo contrátil que eu já citei. Uma outra figura mostrando o mesmo processo. Então o potencial de ação vem aqui, ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ó. Aí passa pelo canal de cálcio, abre esse canal de cálcio, que é o receptor DHP, o cálcio entra, vai para cá, se liga no receptor de rianodina, o receptor de rianodina deixa o cálcio sair, o cálcio vai para o citoplasma, ó, aí vem, se liga a troponina, quando o cálcio se liga a troponina, a tropomiosina é deslocada, e aí você tem a contração muscular. Né? Que é só para mostrar um esqueminha básico também, para a gente ver aí de uma maneira um pouco mais dinâmica esse processo. Mostrando as estruturas, ó, músculo, túbulo T, essa estrutura aqui, ó, né? Receptor de DHP, ó, que é o canal de cálcio, receptor de rianodina, que é um canal de cálcio. Então a diferença básica entre o receptor DHP e o receptor de rianodina é que um está no túbulo T e o outro está no retículo sarcoplasmático. Ó, esse aqui é o retículo. Ó. Então quando o potencial de ação vem, aqui está mostrando o músculo esquelético. Por isso que ó, há uma interação física entre os dois. Ó. Então o receptor de DHP abre o receptor de rianodina. Aqui é o músculo cardíaco, onde não há interação física entre esses dois receptores que eu havia citado. Então o potencial de ação passa, ó, vai abrir esse canal aqui, o cálcio vai entrar, vai se ligar no receptor de rianodina, tipo 2, o receptor de rianodina vai se abrir, aí o cálcio do retículo, ó, que é esse daqui, vai sair e vai aqui, ó, banhar as miofibrilas, vai se ligar a troponina para causar a contração muscular. Ó, foi para as miofibrilas e vai causar a contração muscular. Então você tem este fenômeno aí chamado de acoplamento, excitação, contração. Então, ó, novamente mostrando o receptor de rianodina. O tipo 1, ó, que interage fisicamente com o receptor DHP, e o tipo 2, que não interage fisicamente com o receptor DHP. Ele interage com o cálcio e com, né, a calmodulina, com o cálcio ligado com a calmodulina. E aqui é o ciclo básico de contração muscular. Eu acho melhor explicar aqui pelo vídeo. Então aí vai mostrar, ó, a actina G formou a actina F, duas contas de actina F, actina fibrilar, aí vem a tropomiosina, ó, troponina, isso é o filamento fino, esse que acabou de ser mostrado, né? E esse aqui é o filamento grosso. Então, filamento grosso, filamento fino, eles vão se superpor. Ó. E aí, ó,
Isso aqui é o filamento fino, isso aqui é a miosina, que é o filamento grosso. Normalmente, o ATP está ligado, porque está sendo produzido, não é? A miosina. E a miosina tem uma atividade ATPásica, como eu havia citado. Ela quebra esse ATP. E ao quebrar esse ATP, ela se projeta para a actina, querendo interagir com a actina. Ó. Só que os sítios ativos de interação da actina estão recobertos, estão bloqueados por essa proteína aqui chamada de tropomiosina. Ó. A tropomiosina está, né, embaçando aqui essa ligação. Só que quando o potencial de ação vem, o cálcio vai entrar, aí o cálcio entra na fibra muscular, né, através do retículo, e aí ele se liga na troponina C, a troponina C desloca a tropomiosina, ó, e aí a cabeça da actina a cabeça da miosina, perdão, pode se ligar com o sítio ativo da actina, ó, e aí vai interagir. Quando essa cabeça da miosina se liga à actina, ela vai soltar o ADP e o fosfato da clivagem do ATP resultante, e aí ó, vai promover esse mecanismo aqui que é chamado de, né, walk again, né, andar para frente, andar de novo. É um mecanismo que o músculo utiliza para encurtar o sarcômero. Aí o ATP se liga, aí a cabeça da miosina se desliga, depois quebra e vem de novo. Ó, ATP se liga, a cabeça da miosina se desliga. Então, é preciso ATP para haver desligamento da miosina. Então, o cálcio saiu, o ATP ó, parou de fazer com que a cabeça da miosina se ligue. Então, é basicamente isso que eu tinha para falar em relação àquilo. Aquele mecanismo também é interessante e explica o que a gente chama de rigor mortis. Como a cabeça da miosina ela precisa de ATP para se desligar da actina, quando a gente morre, o cálcio, né, ele inunda a célula. Um dos mecanismos de morte celular é justamente o excesso de cálcio no citoplasma. E aí tem cálcio, então a troponina está deslocando a tropomiosina. Porém, como se estar morto, não tem mais ATP. Então o ATP não vai fazer com que a miosina se desligue. Então você tem uma rigidez cadavérica aí nas primeiras horas de morte. Sendo que essa rigidez, à medida que as proteínas vão se desnaturando, essa rigidez vai sendo perdida, vai diminuindo, até chegar a um ponto de voltar a ser flácido. E para fechar, ó, a gente tem esse diagrama aqui que ele demonstra ó, o A, que é o potencial de ação no músculo ventricular, ó, ele tem esse traçado. O C, que é a concentração de cálcio, e o F, que é a força de contração. Então a gente pode ver ó, que primeiro vem o fenômeno elétrico, ó. Aí o cálcio entra durante essa fase aqui do potencial de ação. Depois eu vou explicar isso em outro vídeo, um vídeo sobre a parte elétrica do coração, especificamente os potenciais de ação do coração. E aí ó, o cálcio começa a aumentar, ó. Aumenta, 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 e depois diminui, diminui, diminui. Né? E, ó, paralelo ao aumento de cálcio, você tem o aumento da força de contração. E aí, você tem depois uma diminuição, né? Logo, ó, despolariza, entra cálcio, contrai. Aí repolariza, sai cálcio, relaxa. Então, despolarização leva à contração e a repolarização leva à dilatação. Basicamente isso. E para fechar mesmo, a gente tem aqui, ó, isso aqui é o coração novamente. Isso aqui são como os neurotransmissores afetam esse mecanismo contrátil. Né? A noradrenalina se liga no seu receptor beta-1 adrenérgico, ó, acoplado à proteína GS, e a acetilcolina se liga ao seu receptor M2 muscarínico, acoplada à proteína GI. Ó. Então, a noradrenalina ativa a GS, a acetilcolina ativa a GI.
Quando a noradrenalina ativa a GS, essa proteína G vai levar à síntese de AMP cíclico, ó, que vai ativar essa enzima chamada de PKA. E é a PKA que vai realmente fazer com que o coração fique mais contrátil, aumente a sua força de contração, né? Por alguns mecanismos básicos. Um é a fosforilação desse canal de cálcio, e aí vai entrar mais cálcio. Outro é a fosforilação do receptor de rianodina, e aí vai sair mais cálcio através do receptor de rianodina. E outro é pela fosforilação da fosfolamban, essa enzima aqui chamada de PLB. A fosfolamban, ela inibe a cerca, que é essa proteína aqui, ó, essa enzima, chamada de cálcio ATPase do retículo sarcoplasmático. Ela é uma bomba de cálcio que coloca o cálcio aqui dentro. Quando a PK inibe a fosfolamban, né, a fosfolamban inibida não vai inibir a cerca, e aí a cerca pode armazenar cálcio. Então a próxima contração muscular, ela vai liberar mais cálcio porque a bomba de cálcio armazenou mais cálcio, digamos assim. E o receptor muscarínico, né, a acetilcolina causa um efeito inotrópico negativo justamente porque inibe esse processo que eu acabei de citar. Inibe a PKA, né? E ao inibir a PKA, você não tem mais esse mecanismo. Outra ação da PKA que eu esqueci, ó, de falar, ela fosforila a troponina, e ao fosforilar a troponina, esta fica mais sensível ao cálcio. Então, níveis menores de cálcio causam uma contração maior. Esse mecanismo a gente chama de sensibilização do músculo ao cálcio. Então, níveis menores de cálcio causam uma mesma contração de níveis maiores, ou seja, o músculo ele fica mais sensível, a troponina fica mais afim do cálcio, tem uma afinidade maior e por isso ela desloca a tropomiosina em níveis menores de cálcio, ou seja, ela faz a contração muscular nesse contexto. Então, era basicamente isso. Vou fazer outros vídeos. Esse vídeo aqui, como eu falei, é mais um teste, é o primeiro vídeo da página. É só para ver direitinho aí como é que funciona. E até lá, pessoal. Não vou fazer muita edição, não vou editar nada, vou só soltar do jeito que tá, só para ver como é que fica. Valeu!